Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. E nesse vídeo, vamos começar a conversar sobre a regra da cadeia multivariável. E para começar, observe que eu escrevi aqui três funções diferentes. A primeira é uma função multivariável, que tem uma entrada de duas variáveis, x e y, e uma única saída variável igual a x ao quadrado vezes y. Bem, isso é apenas um número. Também temos outras duas funções aqui, que são funções paramétricas de variáveis únicas. O que eu quero fazer é começar a pensar sobre a composição dessas funções. Então, primeiro, eu vou colocar aqui f d. Na primeira componente, eu vou colocar o valor da função x de t. Então, a gente substitui o resultado dessa expressão aqui na primeira componente. Aí, na segunda componente, temos o valor da função y de t. E você pode pensar em t como apenas estar vivendo em uma reta numérica de algum tipo. E aí temos o plano xy, em que você sabe, temos as coordenadas x e y. E isso aqui forma um espaço bidimensional. Temos aqui também a saída para qualquer valor de f. Para toda essa função, para toda essa composição de funções, você está pensando em x de t, y de t como tendo um único ponto em t, meio que se movendo aqui para o espaço bidimensional em algum lugar. E então, a partir daí, nossa função multivariável tira isso aqui de volta. Sendo assim, essa daqui é apenas uma função variável única, nada muito grande acontecendo em termos de onde você começa e onde você vai parar. A gente tem apenas coisas diferentes acontecendo no meio disso tudo. Sabendo disso, o que basicamente eu quero fazer aqui é calcular a derivada dessa função. Se eu calcular isso, a gente vai ter apenas uma derivada comum, não é uma derivada parcial, porque essa é apenas uma função de única variável, uma entrada variável e uma saída variável. E como derivamos isso? Bem, existe uma regra especial que chamamos de regra da cadeia. É a regra da cadeia multivariável, mas você não precisa saber disso agora. Então, vamos avaliar tudo isso aqui e eu vou te mostrar que você realmente não precisa disso. Não é que nunca você vai precisar, é que para cálculos como esse aqui, você consegue fazer isso sem a ideia da regra da cadeia multivariável. Ela é uma ferramenta teórica muito útil, principalmente para quando a gente tem a composição de uma função que acaba implicando em derivadas no mundo multivariável. Mas vamos fazer isso aqui da forma clássica que a gente conhece, tudo bem? Então, vamos começar apenas substituindo as coisas aqui. Se eu tenho x de t e y de t, a primeira coisa que eu preciso fazer é escrever f e, em vez de x de t, eu escrever o cosseno de t no lugar, já que essa é a função que eu tenho para x de t. Aí, eu também substituo o y de t pelo seno de t. E, claro, a gente espera calcular a derivada disso. Aí, a partir daí, podemos ir para a definição de f de x e y sendo igual a x ao quadrado vezes y. Isso significa que a gente precisa pegar essa primeira componente aqui e elevar ao quadrado. Então, vamos pegar essa primeira componente, que é o cosseno de t, e elevá-la ao quadrado. Sendo assim, temos que isso é igual ao cosseno de t ao quadrado vezes a segunda componente, que, nesse caso, é o seno de t. E, claro, nós queremos derivar isso. Provavelmente, agora você deve estar se perguntando, ok, por que isso está sendo mostrado no vídeo? Isso é apenas uma forma de obter a primeira derivada em uma derivada comum? Sim, é basicamente isso, mas o padrão que vamos ver vai nos levar para a regra da cadeia multivariável, e realmente vai ser muito surpreendente quando você ver isso nesse contexto, porque vai sair de uma maneira que você não esperaria. Enfim, continuando o nosso trabalho aqui. Quando a gente deriva isso, a gente vai usar a regra do produto, a derivada do primeiro vezes o segundo, mais a derivada do segundo vezes o primeiro, ou vice-versa. Nesse caso, o primeiro termo é o cosseno ao quadrado de t. A gente vai deixar ele do jeitinho que está. Ou seja, vamos colocar aqui o cosseno ao quadrado de t. Aí, multiplicamos isso pela derivada do segundo, que, nesse caso, é a derivada do seno de t, que é o cosseno de t. Aí, somamos isso com o segundo termo, que é o seno de t, vezes a derivada do primeiro termo. Para derivar esse primeiro termo, precisamos utilizar a regra da cadeia. Olha aqui, é uma regra da cadeia de uma única variável.
Para isso, a gente calcula a derivada da função externa. Assim, teremos o 2 aqui na frente, como se a gente estivesse derivando um x ao quadrado e colocando o 2 na frente do x. Aí, colocamos o cosseno de t aqui. Aí, multiplicamos isso com a derivada da função interna, que, nesse caso, é a derivada do cosseno de t. A derivada do cosseno de t é o seno negativo de t. Bem, vamos nos livrar desses parênteses aqui, tem muitos deles, não é? Então, eu vou reescrever tudo isso aqui. Só que um detalhe, eu não vou reescrever de qualquer maneira, porque há um certo padrão aqui que eu quero deixar bem claro. Então, essa primeira parte eu vou reescrever exatamente do mesmo jeito. Eu vou colocar aqui o cosseno ao quadrado de t vezes o cosseno de t. E aqui eu vou colocar o 2 na frente dessa parte. Aí, coloco o cosseno de t vezes o seno de t vezes o seno negativo de t. Portanto, essa é a composição de funções que, no final das contas, acaba sendo a derivada de uma função de variável única, mas ela é uma espécie de derivada de duas variáveis diferentes. Sabendo disso, eu quero fazer uma observação em termos das derivadas parciais de f. Então, eu vou copiar esse cara e colocar aqui embaixo, ok? Se eu fizer aqui a derivada parcial em relação a x, ou seja, parcial f parcial x, eu tenho que tratar o y como uma constante, certo? Aí, eu calculo a derivada de x ao quadrado e aí eu obtenho 2x. Depois disso, eu multiplico com essa constante, que é y. Agora, ao fazer a derivada parcial de f em relação a y, o x que precisa ser considerado uma constante e o y uma variável. Assim, ao derivar essa função em relação a y, temos x ao quadrado sendo uma constante, então colocamos isso aqui e aí derivamos o y, que nesse caso é 1. X ao quadrado vezes 1 é apenas x ao quadrado. A gente pode observar esse padrão aqui na nossa derivada. Se você olhar para esse 2 vezes xy, você pode ver isso aqui, onde o cosseno corresponde a x e o seno corresponde a y. Temos isso aqui. E o mesmo com o x ao quadrado aqui. Agora, que tal realizar a derivada de nossas funções intermediárias? Podemos derivar x em relação a t, que nesse caso é a derivada do cosseno de t, que vai ser apenas o seno negativo de t. Aí, derivando também o y em relação a t, a gente vai ter a derivada do seno de t, cosseno de t. Repare que esses caras também aparecem aqui. Você vê o seno negativo aqui e você vê o cosseno aparecendo aqui também. Isso é muito legal, não é? Observando isso, a gente pode generalizar e reescrever a derivada aqui dessa função, pelo menos para esse exemplo específico. Temos essa parte aqui sendo a derivada parcial de f em relação a y. Esse outro cara aqui, o cosseno de t, foi a derivada de y em relação a t. De forma semelhante, temos aqui toda essa parte correspondendo à derivada parcial de f em relação a x. E essa parte final, o seno negativo de t, corresponde à derivada de x em relação a t. E, claro, quando eu escrevo essa parcial f parcial y, o que eu realmente quero dizer é que quando você substituiu no x e y as duas funções de coordenadas x de t e y de t, você colocou o x de t no lugar de x ao quadrado e aí encontrou o cosseno ao quadrado. E a mesma coisa aqui, você apenas substituiu todas as coisas. Enfim, em última análise, você acaba tendo uma função de t. Concluindo, tudo isso aqui tem um nome. Isso aqui é a regra da cadeia multivariável. E ela é importante o suficiente para a gente reescrever tudo isso aqui e deixar bem guardado. Se a gente quer calcular a derivada em relação a t de uma composição que possui uma função multivariável, que nesse caso aqui é de apenas duas variáveis x e y, onde estamos substituindo aqui x e y por duas funções intermediárias, x de t e y de t, cada uma das quais com apenas uma variável, o resultado vai ser igual a derivada parcial de f em relação a x vezes a derivada de x em relação a t mais a derivada parcial de f em relação a y vezes a derivada de y em relação a t. Então, toda essa expressão aqui é o que você pode chamar de versão simples da regra da cadeia multivariável. É claro, meu amigo ou minha amiga, existe uma versão mais geral e vamos construir isso depois. Mas esse é o exemplo mais simples que você pode pensar, onde você começa com uma dimensão, aí você se move para duas dimensões de alguma forma e aí depois se move para uma dimensão novamente.
No próximo vídeo, eu vou falar sobre a intuição do porquê isso aqui é verdade. Afinal, aqui eu apenas peguei um exemplo e mostrei que encontramos esse padrão nesse exemplo. Mas é claro que existe uma linha de raciocínio muito boa para isso aqui ter acontecido. Eu também vou falar sobre isso de uma forma mais generalizada, onde vamos começar usando uma notação vetorial, mas aí acaba que no final teremos algo bem mais limpo. Enfim, eu vou dar uma volta, mas vamos formalizar tudo isso certinho, ok? Eu espero que você tenha compreendido tudo que a gente conversou aqui e, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima!